A mulher por trás do meme. É o Fora Bolsonaro. Eu conversei com ela. Diana Tomás. Eu sou antifascista. E os portugueses, o que acham? Acho que reflete muito bem os portugueses mesmo. Vamos começar? Coluna do Garrone de volta, na mesma casa, só que agora no meu próprio canal. É o sonho do canal próprio. Algumas mudanças, mas o conteúdo é o mesmo. Garrone, jornalista, com muitos anos de experiência em TV e alguns anos de experiência em jornalismo sério aqui no YouTube. Sim, isso existe, isso é possível. Eu sempre fico ligado nos assuntos internacionais, porque no fim das contas, eu acho que ajuda a gente a pensar nesse nosso Brasil de meu Deus de outro jeito. E agora, mais do que nunca, eu vou precisar da contribuição de vocês para divulgar esse meu novo canal, o canal da Coluna do Garrone. Então, se você não segue, segue, por favor, compartilha, indica para os amigos e inimigos. O trabalho aqui é 0800, não paga minhas contas, então meu estímulo vai ser o feedback de vocês. Então vamos começar essa primeira Coluna do Garrone nesta nova temporada? Olha, a pauta de hoje é meme. Eu recebi, você deve ter recebido também, nasceu lá em Portugal, viralizou aqui no Brasil. O Temer foi presidente antes do atual, O antecessor, antes do que está agora, que é o... que é o Fora Bolsonaro. Eu conversei com essa portuguesa, aliás, muito simpática, por sinal, eu já mostro essa entrevista. Mas eu queria pensar junto com vocês. Aqui no Brasil, no dia a dia, eu acho que a gente pode ir achando que isso que tá aí é isso mesmo, que é bossa nova, que é muito natural. Eu acho que um olhar de fora dá uma enquadrada na gente, mesmo que seja uma visão simples. Faz a gente pensar. Serve para avaliar e serve para pessoas também. Sei lá, por exemplo, você tem um hábito de checar o gás, ver se ele está fechado 5 vezes antes de sair de casa? Você fica meio sem ar se você olha para o guarda-roupa e vê que as roupas estão desalinhadas? Você está viciado em álcool gel 70%? Aí chega alguém de fora e fala, meu filho, minha filha, será que não é toque? Prestar atenção no que os estrangeiros estão pensando é um exercício de desapego e até de humildade. E eu desconfio que entre os estrangeiros, os portugueses são os que melhor entendem da gente. Diana Tomás é o nome da participante do programa. Ela é muito mais do que a portuguesa do meme. Mas vamos começar pelo começo. Olá, Diana, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer, meu nome é Nelson, eu sou jornalista aqui no Brasil. Obrigado por conversar comigo. Você ficou famosa aqui no Brasil, você está sabendo disso? Eu estou. Portugal não se está a saber tanto disso, acho que mais no Brasil. E junto dos brasileiros cá em Portugal. E como é que você está reagindo? Eu estou a achar piada e estou com a noção de que é momentânea. Mas também não estou a dar muita importância, porque acho que neste momento coisas mais importantes se estão a passar, tanto no Brasil como em Portugal, como no resto do mundo. Estava a pensar no outro dia que se eu tivesse dito Fora Costa, que é o nosso primeiro-ministro, eu não teria tanto impacto, porque a realidade é que os brasileiros são muitos a comparar com os portugueses. E lá no programa você falou, todo mundo riu, a apresentadora também riu ali um pouco constrangida. Você acha que você falou o óbvio? Eu acho que para quem está informado sobre o que se passa no Brasil, é óbvio. Acho que tanto o Trump quanto o Bolsonaro já se tornaram assim uma espécie de piadas, que mesmo que quem não esteja a par do que se passa no Brasil ou nos Estados Unidos já sabe que eles são dois... Não são piadas, na realidade é algo muito sério, mas chega a haver uma certa leveza já a falar sobre... Uma certa leveza no sentido de, são loucos. E quanto você ganhou lá no programa? Até quanto de dinheiro Não você ganhei foi? nada. Não ganhou nada? Não, porque aquilo é uma versão do Milionário em que somos 6 Aham. e apenas um ganha no fim. Então, mas também não faz mal, porque eu queria muito também, como eu estou a iniciar o meu projeto profissional, eu queria também aproveitar para divulgar lá e foi uma oportunidade. E a questão do Bolsonaro foi um bónus que apareceu por acaso. O que ela chama de bônus, aqui no Brasil, seria um escândalo.
Em Portugal, aparentemente, polêmica zero. Será que a visão da Diana é regra por lá? Eu fui conversar com a Mariana Pontual, jornalista que faz mestrado em Lisboa. Mariana, obrigado por conversar comigo. E hoje as pessoas conversam através de memes. E eu acho que um meme revela um pouco do sentimento de uma comunidade ou até de um país. Esse vídeo no programa de perguntas e respostas aí em Portugal, você acha que revela um pouco do que o português está achando do Brasil? Eu acho muito, assim, nós brasileiros temos um talento excepcional para produzir memes e fazer piada de qualquer história. E eu acho que esse tipo de humor também aparece bastante aqui. Essas notícias acabam circulando muito, fala-se muito do Brasil e, claro, dos memes brasileiros, são muito conhecidos aqui também, e das notícias de uma forma geral. E existe essa consciência de que, poxa, o Brasil podia estar melhor, podia estar diferente, então... E não está muito por causa, né, do governo atual. Então, eu acho que a reação que a gente viu no meme, das pessoas todas rirem e acharem graça dela falar fora Bolsonaro em vez de Bolsonaro, eu acho que reflete muito bem a opinião das pessoas, dos portugueses mesmo. Na imprensa portuguesa, é a mesma vibe na imprensa portuguesa, esse tom crítico? As notícias que, por exemplo, agora da pandemia, que parecem mais, que impressionam mesmo as pessoas aqui, por exemplo, a ampliação do veto do uso de máscaras, isso foi manchete em praticamente todos os jornais aqui. O que, né, fortalece esse sentimento, gente, né, o que está acontecendo. Ou como dizem aqui, o que está a acontecer, né? O que essa pessoa está pensando, né? Como? Indo na contramão de tudo que está sendo feito nos outros países do mundo. Então eu resolvi fazer um exercício aqui para ver como é que a imprensa portuguesa está olhando para a gente. No Diário de Notícias já tem aqui a capa do jornal desta quarta-feira, em que Jair Bolsonaro é apresentado ali como entre mais de 1.600.000 brasileiros infectados com a Covid. Na linha fina, destaca que o presidente fez um anúncio sem máscara e já está tomando, ou a tomar, como preferem os portugueses, a hidroxicloroquina, e sempre tem um contexto ali no final da reportagem. Eu vou ler aqui um pedacinho desse contexto, dizendo que ao longo dos últimos meses, Bolsonaro foi criticado por ter participado de manifestações, outro tipo de aglomerações, sem máscara e dando abraços e beijos a apoiantes ou apoiadores. Em março, chamou a doença de histeria primeiro, de gripezinha depois, e disse que tinha histórico de atleta e não temia a contaminação. Outro jornal português, o Jornal Expresso, está logo na capa e tem uma aspa aqui do presidente dizendo que o vírus tem que ser enfrentado como homem, não como moleque. Logo embaixo, a reportagem começa de maneira muito crítica, dizendo que o Bolsonaro se dizia imune aos danos da Covid, a qual se referiu no início da pandemia com grande desprezo, para desvalorizar o poder que veio a se comprovar destrutivo do vírus, bastante contundente. E o Correio da Manhã. O Correio da Manhã dá a notícia, explica ali qual foram os últimos momentos do presidente, e lá no final tem sempre o bom e velho contexto, tá lá, desde o surgimento da pandemia de coronavírus, Jair Bolsonaro tem menosprezado a doença, chegando a afirmar que ela é uma invenção da imprensa e depois que não passava de uma gripezinha sem qualquer gravidade. Tá aí um resumo bem rápido de como os jornais portugueses estão vendo a maneira como o presidente brasileiro está lidando com a pandemia de coronavírus. Nas ruas de Lisboa, em junho, apareceram cartazes contra o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, um outro Brasil é possível, caos e obscurantismo e o inesquecível E daí? Lembra? E daí? Lamento. Nessa época, o Brasil acabava de registrar 5.000 mortes por Covid. Hoje são quantas? As pessoas não gostam de ouvir isso não, mas o Brasil é a periferia na cobertura do jornalismo internacional. Dificilmente ganha destaque e quando ganha as manchetes sempre tem um Bolsonaro no título. É natural, os louros e as críticas acabam mesmo recaindo sobre o presidente da República. Um exemplo, quando prenderam o Queiroz, qual foi a manchete? Queiroz preso em Atibaia? Não. Manchete da BBC, por exemplo, corrupção no Brasil, 2 pontos. Polícia prende ex-assessor de filho
do presidente Jair Bolsonaro. Flávio. Não fala em Queiroz, qual a polícia, não fala do Ministério Público, Justiça, rachadinha, LERJ, nada. É mais simples. Ainda há quem possa achar que isso tudo é uma conspiração mundial. Mas a visão da Diana e da imprensa mundial de que o Bolsonaro é um mau presidente coincidem com os investidores internacionais. Não sei se vocês viram, 29 grandes fundos de investimento compartilharam uma carta aberta com embaixadas brasileiras mundo afora em que condicionavam o futuro de investimentos no Brasil a uma mudança na política ambiental, se é que o Brasil atualmente tem uma política ambiental. Os fundos se preocupam com a Amazônia e com o destino dos povos indígenas. O presidente Bolsonaro até tentou dar uma resposta no discurso que ele fez no último encontro do Mercosul. Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas. Mas olha, um discurso não consegue desfazer as opiniões distorcidas da imprensa, dos donos de trilhões de dólares e da Diana, que foi ao programa de TV tentar ganhar um dinheirinho ali. Um líder que vem sendo comparado a ditadores, que é lembrado por ter exaltado a tortura e todo aquele rosário de críticas que a gente já ouviu milhões de vezes, acha mesmo que vai resolver o problema da reputação com um discurso no Mercosul como esse aí? Nesse mesmo espírito de valorização da democracia, lamento que o governo da presidente Jeanine Áñez, contrariamente à vontade do Brasil, não tenha podido participar de nossos trabalhos ao longo do semestre. Continuemos todos a defender, de modo incansável, o compromisso do Mercosul com a democracia. Você vai achar que eu estou implicando, mas estão aí duas frases do presidente. Pouco antes dele defender o compromisso do Mercosul com a democracia, ele lamentou a ausência da presidente da Bolívia, a Jeanine Áñez, que assumiu o poder depois de um golpe de Estado. Mas é isso, um discurso ponderado é incapaz de fazer as pessoas esquecerem de um vídeo de março, por exemplo, esse aí. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. A essa altura o Brasil registrava 25 mortes. Ah, e sabe quem está fazendo um trabalho super legal para evitar a contaminação com a Covid? A Diana. Ela mencionou lá no início que ela foi ao programa de TV para divulgar um projeto pessoal. E olha, a profissão dela é das mais importantes em tempos de pandemia. E qual é o seu trabalho que você quer divulgar? Eu vi que tem a ver com cuidado de idosos. Sim, tem a ver com idosos e adultos dependentes no geral. Em Portugal existe apoio do Estado e incentivo do Estado para que as pessoas sejam institucionalizadas em lares. Nós aqui chamamos lares de idosos. Seriam os asilos no Brasil. Aqui seriam asilos. Asilos, pronto. Mas na realidade eu penso que as pessoas estão melhor nas suas casas e eu tive a oportunidade de trabalhar no Reino Unido, que tem uma política diferente nesse sentido. Lá privilegia-se mais o ficar em casa do que ir para lares ou para asilos, e queria agora fazer qualquer coisa nesse género aqui. A questão é que todos os apoios que existem, que são poucos, para as pessoas, são no sentido delas irem para lares e não de ficarem em casa, então acaba sendo um serviço que fica muito caro para as pessoas. O seu trabalho, então, se tornou fundamental nesse momento de pandemia, porque é mais seguro para os idosos ficarem em casa do que ir para um lar desse tipo, né? Aqui está a haver lares inteiros que estão a ter que fechar as portas porque, de repente, houve um foco de contaminação e morreram várias pessoas no mesmo lar e têm que encerrar, têm que fechar. As pessoas deixam de poder ter visitas dos familiares. É uma situação muito complicada. Legal, né? Enquanto isso, no Brasil... Bem, a gente tem que ser justo, né? Não é só o personagem principal da série Brasil 2020 que está jogando contra. Os coadjuvantes e o elenco de apoio merecem menção honrosa ou desonrosa.
Um ministro que responde a processo de racismo indicado para o Banco Mundial. Um chanceler que critica o multilateralismo dentro da ONU, principal órgão multilateral do mundo. O secretário de Cultura que erra no português 2 vezes no mesmo dia. Aliás, cadê a Regina Duarte, hein? Lá na Cinemateca. Por onde anda, Regina? Beijo, Regina. Pai, filho, ministros pagando pau pro embaixador americano no feriado de independência e sem máscara. E agora já sabemos que Jair estava infectado naquele momento. E a boiada do ministro do Meio Ambiente, que se depender do Ministério Público Federal, vai deixar de ser ministro. Ministro da Saúde? Qual? O eterno interino? Te fazem perguntas sobre o Brasil? O que você ouve das pessoas aí? Sim, fazem sim. O que está a acontecer? O que está a passar? As pessoas ficam impressionadas, eu acho, tentando entender mesmo como as coisas chegaram nesse ponto. Não há como explicar, eu acho que é uma coisa... É difícil para a gente entender, então para as pessoas, para a gente tentar traduzir isso para as pessoas que não acompanham tanto essa realidade assim tão perto, fica simplesmente surreal mesmo. Uma outra questão que é muito cara aqui na Europa é relativa ao meio ambiente, né? A questão ambiental, eles são muito preocupados e acompanham, e a fala do ministro do Meio Ambiente na reunião ministerial, aquela história de passar a boiada, aproveitar que está só se falando de Covid, isso eu vi ter uma repercussão também muito negativa aqui. Eles entendem o que é passar a boiada? Tem que explicar. Tem que explicar. Não, o passar a boiada, não, assim, mas no sentido de um senso de oportunidade, né, do momento, de que não está se olhando tanto mais para a questão da Amazônia, né, das florestas, e aproveitar para tocar a agenda, né, do agronegócio, enfim. Eu acho que no momento são essas grandes preocupações, a pandemia, claro, e muito, pelo menos aqui na Europa, a questão ambiental. Mariana, obrigado. E eu me solidarizo com você, porque é do seu ofício explicar, né? Porque o jornalista está aí para traduzir. E você está fazendo mestrado aí, você tem isso no sangue, você sabe fazer isso, mas até a pessoa que sabe fazer isso está com dificuldade. É a minha solidariedade aos brasileiros que estão no exterior tentando explicar o que é o Brasil de 2020. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada a você, Nelson. Foi um prazer. Tchau. Você conhece o Brasil? Não. Tem curiosidade de vir aqui? Tenho muita desde pequenina. Eu cresci, a minha geração, eu sou de 85, a minha geração cresceu a ver telenovelas e a aprender toda a música brasileira, Gilberto Gil, Caetano, Djavan. Crescemos com isso, então tenho muita curiosidade. Eu acho que depois desse seu episódio no programa de televisão, vai ter muita gente que vai estar de braços abertos para te receber aqui no Brasil, porque você representou a voz de muita gente que gostaria até de aproveitar um espaço na televisão. Aqui a gente não está tendo programas com auditório, com plateia. Eu acho que você representou uma parcela importante aqui da população do Brasil. Você vai ter pessoas que vão querer te receber aqui, Diana. Eu já recebi algumas mensagens de pessoas a dizer para eu visitar, mas eu já disse que só visito quando ele cair fora. Ele o presidente? Sim. Você tem vinculação política? Como é que você se definiria politicamente? Eu sou antifascista e antitotalitarismo. Sou completamente contra as políticas que tanto no Brasil como em Portugal, eu ainda há bocado não acabei de dizer, mas o que está a acontecer em Portugal é que com o desconfinamento, as pessoas que trabalham com novas tecnologias, que podem trabalhar a partir de casa, estão efetivamente em casa, mas temos, com a abertura dos comércios, há muita população que é uma população suburbana
que usa transportes públicos que estão muito sobrelotados, e há uma consciência de que são as pessoas mais pobres e de que são os trabalhadores mais precários que estão a ser mais afetados pelo vírus. É isso, nesse caso, o Brasil se aproxima de Portugal. O vírus aqui tem impactado justamente as populações mais vulneráveis. Aqui muito mais do que aí, né? Eu acho que este sentimento é comum em todos os países, não é? A sensação de que são sempre os mais pobres que acabam por sofrer mais neste tipo de situação, não é como em todas, mas acho que a pandemia está a mostrar isto mais, está a mostrar esta ferida em carne viva. Isso, Diana, muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom te conhecer, porque eu conhecia só uma frase sua. E agora, podendo conversar, ver que você... Eu acompanhei seu trabalho aqui pelas redes sociais, é um trabalho muito louvável com os idosos. E você, além do cuidado com os idosos, é uma pessoa que, por essa conversa curta que a gente teve, percebe que tem uma visão de carinho com o mundo. Não é só com os idosos, você parece ter carinho com o mundo e preocupação com as pessoas. E é o tipo de abordagem com a vida que a gente precisa muito nesse momento. Então, eu agradeço imensamente essa sua entrevista. Muito obrigado, Diana. Obrigada. Até uma próxima. Tchau. É torcer para o nosso presidente se recuperar e nascer de novo depois desse diagnóstico positivo da Covid, como aconteceu com o primeiro-ministro Boris Johnson lá do Reino Unido. A ver. Reputação é uma coisa muito difícil de controlar. E pelo motivo que seja, o Brasil está muito mal visto lá fora. Quando eu falava que era brasileiro, vinha logo aquela associação com futebol, Pelé, samba, carnaval. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, quando eu fui para Istambul, falei que era brasileiro, o cara começou a falar de Roberto Carlos, e eu, ignorante, achei que era o rei Roberto Carlos, idiota. Ele estava falando do jogador que naquela época estava jogando no Fenerbahçe, que é um time da Turquia, mas eu entendo zero de futebol. Não sei, por exemplo, por que existe Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, por que não fazem só um torneio. Mas, enfim, eu sou burro nesse assunto mesmo. Pelo que eu converso com amigos que moram hoje no exterior, e a própria Mariana lá de Portugal mostrou pra gente também, no momento as pessoas estão até diferenciando, né? Quando fala do Brasil, elas diferenciam o que é governo do que são as pessoas, do que é o povo, do que é o país. Torçamos para que isso seja um fenômeno passageiro. E eu juro que eu vou ficar super feliz da vida quando um gringo vier falar de futebol comigo da próxima vez que eu encontrar um. E eu vou até fazer um dever de casa e tentar aprender pelo menos o que é impedimento. Essa foi a coluna de hoje. 2 agradecimentos muito especiais à Jussane Pavana, que é responsável por essa porta aqui. É muito bonita, né, gente? Ela é muito criativa, muito bonita, dá uma alegria pra gente, um abraço no coração. E também pro Douglas, que transformou a arte da Jussane nesses motion graphics que você tá vendo ao longo da coluna. Obrigado aos dois. Olha, eu não vou ler mensagens hoje pelo simples fato de não ter mensagem, porque esse aqui é o primeiro vídeo. No próximo vídeo, se alguém comentar, eu leio aqui. E eu repito que eu preciso da divulgação de vocês, meus seguidores. Se você gosta do conteúdo, e se não gosta também pode divulgar. Esse agora não é exatamente o meu trabalho hoje, não paga as minhas contas, mas eu vou me esforçar para manter o compromisso de fazer 2 vídeos por semana. Eu vou falar enquanto eu tiver esse tempinho livre para poder gravar os vídeos, enquanto a democracia permitir, eu vou continuar falando, independente do tamanho da audiência. Pelo menos nesse espaço aqui, que é meu mais do que nunca, com o compromisso que eu sempre tive, o compromisso jornalístico que eu sempre tive. Ah, vocês acharam que não ia ter minha mãe? É claro que tem minha mãe. E dessa vez, a partir de agora, vai ser diferente. Porque minha mãe vai participar não por áudio, mas por vídeo. Oi, meu filho. Eu vim aqui por 2 motivos. Primeiro, para apresentar o novo membro da família, Zico Garrone IV, que é um shih tzu muito pequenininho, muito gostoso. E segundo, para te desejar muito boa sorte nesse novo caminho que se abre para você, sempre com muita inspiração, muito trabalho, muito estudo e muita dedicação. Um beijo, meu filho. Vocês perceberam aí que ela caprichou para poder participar da coluna do Garrone, que venham muitas colunas pela frente. E é claro que eu não esqueci da coluninha do Francisco. Quem está chegando agora, nessa coluna aqui eu falo de assuntos internacionais, tem a participação da minha mãe, agora o cachorro da minha mãe, e também o meu cachorro.
Não faz muito sentido, mas quem acompanha vai entendendo. Então, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, compartilhem o máximo que vocês puderem para apoiar esse jornalista que vos fala. Então é isso, chega ao fim a primeira coluna do Garrone da segunda temporada, digamos assim. Eu vejo você na próxima, eu sei que você vai voltar. Então é isso, tchau, até a próxima. Quem olha assim, vê um bulldog branco num sofá azul. Mas aí quando você chega bem perto, você vai vendo que o sofá não é tão azul assim. Né, Francisco? Né, Francisco? Que eu vou mostrar aqui. É isso! Que coisa mais linda! E eu vou mostrar aqui um bastidor de quem tem bulldog branco. Aqui em casa cheio de tapete, eu acabei de passar o aspirador e eu limpei o aspirador e olha isso aqui. Tem uma peruca, né, Francisco? Olha você aqui. Olha isso. É uma peruca, né?